Juro é um virgem sem charme que foi rejeitado por sua paixão por ser um perdedor. No entanto, sua vida dá uma reviravolta quando ele é forçado a se casar e brincar de papai e mamãe com a idol mais gostosa e de melões grandes da turma. Ou nenhum dos dois se formará. No início, uma garota com cabelo rosa, Akari, visita um santuário para rezar aos deuses, implorando por um chad bonito para o exercício de casamento da escola. De repente, uma fofura de cabelo castanho, Shiori, aparece por trás dela e tropeça nas escadas, agarrando acidentalmente os bolos de Akari, chocando-a. Elas se reconhecem por serem da mesma escola, e Shiori pergunta se Akari está rezando por seu parceiro na prática de casamento. Envergonhada, Akari nega e sai correndo. Shiori não se importa, já que ela também veio rezar pelo próprio parceiro. A prática de casamento é um programa escolar novinho em folha onde meninos e meninas são emparelhados em casamentos fictícios, vivendo juntos para simular relacionamentos reais. Mais tarde na escola, nosso protagonista patético, Juro, e seu amigo fracassado Kamo relaxam na escada jogando videogame. A brincadeira termina quando Akari e suas amigas aparecem. Ela ordena que esses vagabundos saiam do caminho e os dois meninos obedecem imediatamente como bons cachorros. Naquela escola, Akari era garota popular e atraente, e embora Kamo adore sua beleza e perfume, Juro a despreza. Para ele, ela é uma valentona sem classe que maltrata as pessoas. Naquele momento, nos degraus, Akari vê Minami, o Romeu da escola. Ela suspira e o observa como um donut enquanto se imagina como sua Julieta. Mas Juro percebe seu comportamento e acha isso nojento, considerando o quão hipócrita ela é. Ele vai para a aula, mas antes de se acomodar, Shiori o aborda sobre a prática de casamento. Nervosa, ela dá a entender que quer se juntar a alguém que já conhece. Juro ignora a princípio, mas a ideia de ser pareado com Shiori, seu primeiro amor, enche-o de esperança e determinação. Ele admite que é desajeitado com as garotas, e a única com quem ele já falou é ela. O professor explica as regras. Cada garoto e garota viverão juntos, e seus batimentos cardíacos serão monitorados para a pontuação. Casais com pontuações mais altas terão uma classificação melhor, mas há um porém. Os parceiros devem dormir em quartos separados. Juro não gosta da ideia de meninos e meninas morando juntos em apartamentos compartilhados, mas ele não tem escolha e espera ser emparelhado com Shiori. Mas em vez disso, a realidade o atinge como se fosse um tapa de Will Smith, e ele é emparelhado com Akari. Ela o agarra pela gola, furiosa, e ele rapidamente a lembra de que ele também não pediu por isso. Akari sorri, dizendo que sabe que ele queria Shiori, descartando-a como básica, mas fofa. Então, cruelmente, ela sugere que Shiori pode estar fazendo coisas picantes com outro cara. O pensamento perturba Juro até que um bip agudo os interrompe. O contador de pontos deles despenca para -3. Este dispositivo registra como os casais tratam uns aos outros, e Shiori já teme que eles atinjam -1000. Determinada a não falhar, ela insiste que eles precisam se dar bem. Ela explica que se alcançarem o top 10 em pontos, terão a chance de trocar de parceiros. Motivados pela possibilidade de acabar com suas paixões, eles formam uma trégua instável. Akari de repente muda de marcha flertando descaradamente. Ela pressiona contra o braço dele para obter uma reação enquanto o chama de perdedor. Atordoado, Juro congela, mas quando o contador toca e dá a ele um ponto, ele percebe que seguir o jogo funciona. Eles comemoram, embora Juro se desculpe para comprar uma bebida. Akari insiste que ele pegue uma para ela também, já que é isso que os casais fazem. No andar de baixo, Juro vê Shiori emparelhada com Minami, descobrindo que eles estão fazendo o prático de casamento juntos. Observá-la tão próxima desse cara bonito o destrói. Ele volta para o apartamento e se joga no sofá. Akari percebe e tenta confortá-lo, mas ele resiste, convencido de que ela está fingindo. Ela diz para ele ser mais forte e sugere que pratiquem como um casal para garantir um A, e ele relutantemente concorda. Nesse momento, a campainha toca, e do lado de fora, Kamo insta Juro a ir à Comic Con com ele. Juro aproveita a chance de escapar e Akari protesta que deixá-la sozinha lhes custará pontos. Mas então, ela exige um beijo de despedida antes de ele sair. Encurralado pelos gritos dela e pelo toque incessante de Kamo, Juro entra em pânico e beija Akari nos lábios antes de ir embora, deixando Akari atônita com o beijo verdadeiro, e o contador deles volta ao zero. Uma semana depois, Juro sonha com Shiori acordando-o com um beijo, apenas para ser trazido de volta à realidade quando Akari o acerta com uma frigideira, pedindo para ele ajudá-la a fazer o café da manhã. Apesar de tentar esquecer o sonho, Juro não consegue tirar da cabeça a sensação dos lábios de Akari contra os dele. Na escola, ele continua suas tarefas até que um professor o chama, pedindo para encontrá-la mais tarde, após a aula com Akari. No caminho de volta, ele vê Shiori abraçando Minami, interpretando mal a cena e afundando-se mais na frustração. Depois da escola, começa a chover muito. Sem um guarda-chuva, Juro espera sob um pequeno abrigo. Kamo se recusa a compartilhar o dele, alegando lealdade à sua namorada imaginária, deixando Juro preso. Akari passa correndo, indo para o karaokê com amigos, incluindo Minami, e ignora o lembrete de Juro sobre a reunião com o professor. Sozinho, Juro leva a bronca sozinho, aprendendo que a classificação do casal caiu para E, significando que eles correm o risco de falhar completamente na prática. Enquanto isso, Akari canta karaokê com Minami, tentando se aproximar dele, mas Minami mantém distância. Do lado de fora, Juro espera a chuva parar quando Shiori de repente se junta a ele, também sem um guarda-chuva. O momento levanta seu humor até que Shiori inesperadamente o abraça, quase congelando seus pensamentos. Ela rapidamente explica que foi assustada por um inseto próximo, e Juro percebe que ela abraçou Minami antes pelo mesmo motivo e ele tinha entendido tudo errado. Shiori pede para ele chamá-la pelo primeiro nome novamente, algo que ela sente falta. Mas antes que ele possa responder, Minami chega para escoltá-la com seu guarda-chuva, sem perceber que Akari também está lá observando a cena silenciosamente à distância. Momentos depois, Akari se aproxima de Juro com seu próprio guarda-chuva e o acompanha até em casa. No caminho, ela o repreende por desperdiçar oportunidades com Shiori, e Juro só pode se desculpar com ela por isso, mas Akari o repreende ainda mais, dizendo para ele lembrar do verdadeiro objetivo deles, e que ambos precisam trabalhar mais se quiserem ficar com os parceiros que preferem. Naquela noite, Akari prepara um omelete com arroz para ele, escrevendo uma mensagem divertida com ketchup para parecer mais uma esposa amorosa e ganhar pontos. Para retribuir o gesto, Juro oferece a ela uma mordida de sua comida.
Depois de hesitar, Akari aceita, inclinando-se para comer da colher dele, e uma tensão constrangedora cresce entre eles. Antes que qualquer um deles possa reagir, o telefone de Juro toca, quebrando o momento. 2. Mas ambos podem sentir seus corações batendo mais rápido depois do que acabou de acontecer. Alguns dias depois, Yoro tem outro sonho sobre Shiori. Nele, ela estende a mão para ele, pedindo suavemente para que ele fique ao seu lado. Mas, antes que as coisas fiquem interessantes, a voz alta de Akari grita seu nome e o acorda. Ainda groggy e irritado, ele abre a porta para confrontá-la, apenas para Akari abraçá-lo com força, pegando-o de surpresa. Ela pede para ele fazer companhia a ela esta noite, dando-lhe uma sensação estranha de déjà vu. Mas em vez disso, Yoro vai assistir a um filme de terror com Akari porque Akari recebe conselhos de sua amiga que, ao assistirem juntos a um filme de terror, eles ganharão pontos onde podem se confortar e ganhar pontos. Mas Yoro não gosta da ideia e se recusa a se aprofundar nisso. Yoro desliga a TV e dá sua opinião sobre a ideia dela. E então, para sua surpresa, Akari tira 2 conjuntos de pijamas combinando, insistindo que os usem como um verdadeiro casal enquanto assistem ao filme. Akari diz a ele que trabalha duro para comprar os pijamas porque quer chegar ao nível A e trocar de parceiro. Ouvindo a dedicação de Akari, Yoro aceita o presente dela e se pergunta o que acontece com Akari depois que ela vai a um karaokê com Minami porque ela fica mais animada depois do encontro. Ele suspeita que algo deve ter acontecido com Minami que ela não está contando pra ele. Depois de mais provocações brincalhonas, ele finalmente cede e concorda em usá-los. Ela diz pra ele se virar para que ela possa se trocar. Embora ele hesite por um momento, ele acaba trocando para o pijama dele também. De repente, um forte estrondo de trovão ocorre lá fora e há uma queda de energia. Yoro não consegue ver nada e se vira. Mas antes que possa reagir, Akari, claramente com medo do escuro, agarra-se a ele firmemente. A proximidade repentina dela o deixa abalado. Mas antes que seus pensamentos vão longe demais, ele nota os pontos do monitor cardíaco deles aumentando rapidamente, trazendo-o de volta à realidade. Percebendo o quanto ela está assustada, Yoro liga a lanterna do celular e nota a expressão de lágrimas de Akari. Mas antes que ele possa confortá-la, ela começa a bater nele levemente, envergonhada por ele tê-la visto em um estado tão vulnerável. Então, Yoro verifica as portas do quarto e percebe que elas não destravam sem eletricidade. Akari insiste que ele fique com ela no sofá até que a energia volte, então os dois se acomodam juntos na sala de estar. Akari se inclina contra ele, pedindo que ele conte uma história engraçada para distraí-la de seu medo. Em vez disso, Yoro conta a ela uma história de fantasmas sobre um antigo poço, conseguindo assustá-la ainda mais. Frustrada, Akari murmura que Minami teria lidado melhor com a situação, mas apesar de suas queixas, ela não solta a mão dele e admite que ele é o único que ela tem agora. Yoro sente sua determinação vacilar, quase dizendo em voz alta o quão fofa ela está, mas se contém a tempo. Para se acalmar, Akari acende uma vela aromática que sua amiga Natsumi lhe deu, enchendo o ambiente com um aroma relaxante. Conforme o brilho suave se espalha, Akari começa a adormecer ao lado dele. Sem pensar, Yoro abraça Akari e sussurra que ela está linda. Então instantaneamente se afasta, envergonhado por seu deslize. Ele olha e percebe que ela já adormeceu. Aliviado, ele murmura suavemente novamente que ela é linda, segurando sua mão antes de adormecer, esperando que ela não o tenha ouvido. Mas na manhã seguinte, Akari acorda agitada com pleno conhecimento de tudo que ele disse. Mais tarde na escola, eles descobrem que sua pontuação subiu para o nível B, mostrando que seus esforços para agir como um casal de verdade estão valendo a pena. No entanto, Akari parece chocada com algo. E quando Yoro percebe, ele vê que a combinação de Minami e Shiori caiu para o nível E. Nos dias seguintes, Yoro não consegue parar de se preocupar com Shiori. Parte dele se sente culpado por saber que Shiori não está se dando bem com Minami, mas ele se entristece com o fato de que, mesmo que ele e Akari alcancem a classificação A, não significará muito se Shiori e Minami falharem. Em um café, Akari se senta com suas amigas Sachi e Natsumi, e quando percebem que Akari está pensativa, elas a provocam, brincando que ela deve estar pensando em Minami, e a incentivam a aproveitar as panquecas que ela tanto desejou, dizendo que tem um sabor tão suave quanto o beijo de um príncipe. Mas eles apenas a lembram do beijo que compartilhou com Yoro, deixando-a embaraçada. Seus amigos assumem que algo deve ter acontecido entre ela e Minami depois do karaokê, mas Akari nega. Seus amigos notam sua reação e a provocam ainda mais, mas também alertam que, enquanto o par de Minami pode estar com dificuldades agora, se Shiori conseguir conquistar seu coração, Akari pode perder completamente sua chance com ele. A lembrança a deixa se sentindo conflituosa. De volta para casa, Yoro está de cama com um resfriado. Irritado porque Akari escolheu sair com seus amigos em vez de cuidar dele para ganhar pontos extras, ele recebe uma mensagem dela dizendo que esqueceu as chaves e pede para ele abrir a porta quando ela toca uma campainha. Então a campainha toca, e pensando que é ela, ele se esforça para se levantar, mas quando ele abre a porta, encontra Shiori lá em vez disso, pronta para cuidar dele. Confuso, mas feliz, Yoro a deixa entrar. Shiori explica que Akari pediu para ela cuidar dele enquanto está fora com suas amigas. Enquanto Yoro agradece silenciosamente a Akari pelo que ele chama de assistência em dupla, Shiori começa a cuidar dele. Ela gentilmente coloca uma compressa fria na testa dele, lembrando-a de quando Yoro uma vez cuidou dela até que ficasse saudável, e a doce lembrança faz o coração de Yoro bater mais rápido. Depois, Shiori vai para a cozinha preparar mingau de arroz, e Yoro reflete em silêncio sobre sua história complicada, especialmente a vez em que Shiori estava prestes a mudar de escola, e ele queria confessar seus sentimentos, mas hesitou, apenas para ela pedir que continuassem amigos para sempre, partindo seu coração. Quando ela retorna com o mingau, Yoro o aprecia agradecido, mas percebe tarde demais que perdeu a chance de pedir para ela alimentá-lo. Ele elogia a comida dela, dizendo como Minami deve ser sortudo por ter alguém como ela. Mas Shiori explica que Minami também cozinha e é surpreendentemente habilidoso. No entanto, apesar de ambos serem bons parceiros, ela admite que o relacionamento deles está passando por dificuldades. Shiori hesita, mas eventualmente admite que gostaria que Yoro tivesse sido seu parceiro, já que ela tem dificuldade de se conectar com meninos. Querendo ajudar, Yoro segura a mão dela e diz que a apoiará de qualquer maneira que puder para que ela tenha sucesso com Minami. Mas então, percebendo o quão intenso ele soa, ele rapidamente esconde o rosto em constrangimento.
Mais tarde, quando Yoro adormece, Shiori agradece silenciosamente por deixá-la ficar e admite o quanto está feliz por compartilhar este momento com ele. Ela se inclina, tentando beijá-lo, mas para no último segundo, lembrando-se do passado complicado deles. Na mente dela, ela se lembra de como Yoro nunca confessou antes de ela mudar de escola, deixando seus sentimentos não resolvidos. E uma parte dela se pergunta se as coisas poderiam ser diferentes agora. Mais tarde naquela noite, Akari chega em casa e entra no chuveiro. Enquanto ela está lá dentro, Yoro fala através da porta, agradecendo por pedir a Shiori para cuidar dele. Ele admite que isso realizou um de seus sonhos, mas também diz a ela que planeja ser um marido adequado durante o período de prática, para que eventualmente possa trocar de parceira, Akari possa ficar com Minami e ele possa ficar com Shiori. Para sua surpresa, Akari não se sente aliviada de jeito nenhum. Em vez disso, algo nas palavras dele a deixa estranhamente irritada e com ciúmes. Dias depois, enquanto almoçam, muitas coisas são perguntadas a Yoro por Akari. Ela pergunta a ele se os meninos preferem garotas como Shiori, que é inocente e voltada para a família. Yoro fica confuso, e então Akari pergunta mais sobre coisas que deixam os garotos felizes. Yoro não consegue responder porque não quer deixá-la chateada, mas Akari ameaça que ele não terá sobremesa se não responder, o que o obriga a responder suas perguntas bobas. Ela coloca seu prato ao lado de seus melões, cheios de intenções, o que deixa Yoro atordoado, mas ele consegue se concentrar e diz que os garotos gostam de um bento bem feito que uma garota se esforça para fazer. Horas depois, Akari leva Yoro para fazer compras de ingredientes para bento porque ela quer fazer um bento para Minami. A partir de então, os dois passam dias juntos enquanto Yoro a ajuda a praticar a culinária, provando cada prato e avaliando-os. Embora ele goste de todos os pratos dela, ele admite que prefere suas omeletes um pouco mais doces. Akari discorda, insistindo que Minami deve ter um paladar mais maduro e preferiria algo menos doce. Quando Yoro diz pra ela parar de pedir seu conselho, ela se irrita e manda ele calar a boca e continuar ajudando. Na escola, Kamo fica desapontado ao ver Yoro comendo a comida da Akari, reclamando que Yoro é um sortudo por poder provar a carne da Akari. O que você quer dizer com isso? Ele até pergunta se as coisas entre ele e Akari estão ficando sérias, mas Yoro nega. Nesse momento, Akari escuta seu nome e se aproxima deles, fazendo com que os dois meninos entrem em pânico, com medo de que ela descubra sobre seus grupos de bate-papo. Sem explicação, ambos rapidamente se desculpam. Curiosa, Akari pergunta a Yoro qual o sabor da marmita. E Yoro admite que gosta, mas novamente sugere fazer o omelete doce, o que gera mais uma discussão com Akari. Assistindo a discussão deles, Kamo fica com ciúmes e amaldiçoa os deuses do anime por torná-lo apenas um personagem secundário, desejando estar na posição de Yoro. Na manhã seguinte, Yoro acorda e encontra Akari na cozinha, preparando o almoço para Minami levar ao trabalho de meio período. Ele elogia sua dedicação e quando ela pede para ele experimentar seu omelete, ele dá uma mordida. Enquanto ele come, reflete sobre como a omelete sem açúcar reflete sua própria vida, complicada e desequilibrada, pois apesar de viver como o marido de Akari, ela está cozinhando para outro homem, enquanto ele secretamente tem sentimentos pela esposa de outro homem, Shiori. Mais tarde, Akari troca para uma roupa que revela um pouco demais do enredo, pretendendo entregar a Minami tanto a marmita quanto seus sentimentos. Yoro percebe o quão atraente ela está e sente uma pontada de ciúmes, percebendo que ela nunca se veste assim quando saem juntos. Mas, de repente, antes de sair, Akari timidamente pede a Yoro outro beijo de despedida como o que ele deu antes, dizendo que a fez sentir-se segura. Yoro entra em pânico, mas eventualmente se inclina pronto para beijá-la até que a campainha toca e arruína o momento deles. Shiori está na porta visitando-os com uma linda torta de maçã. Quando perguntaram, ela explica que Minami pediu para ela assar porque ele gosta de coisas doces. Ao ouvir isso, Akari se sente desencorajada, percebendo que sua suposição sobre o gosto de Minami estava errada. Shiori percebe a marmita de Akari e sai confundindo-a, sentindo-se em conflito sobre isso e imaginando Yoro e Akari passando tempo juntos como um casal de verdade. Depois, Yoro come a marmita falhada para animar Akari, mas ela admite que sente que não tem nada especial a oferecer a Minami. Vendo-a incomumente abatida, Yoro tenta confortá-la, nervosamente dizendo que muitos caras seriam atraídos por seu charme. Mas suas palavras desajeitadas fazem parecer que ele só a vê como atraente superficialmente, o que a deixa ainda mais chateada. Ela pergunta se ele pensa nela dessa maneira, e quando ele tem dificuldade em responder, ela sobe em cima dele e provoca tentadoramente, desafiando-o a provar isso segurando seu desejo de crescer. No começo, Yoro fica impressionado com o momento, mas ele percebe como Akari está realmente nervosa e se controla. Apesar de desejá-la muito, ele se contém lembrando-se de que ambos se importam com outras pessoas, mas isso magoou e envergonhou Akari, fazendo-a sentir-se pouco atraente e indesejada, levando-a a tomar uma decisão precipitada e declarar que deveriam terminar a vida de casados. No mês seguinte, Yoro e Akari se distanciam, caindo para o nível I, enquanto Shiori e Minami conseguem subir para o nível A. Kamo tenta confrontar Yoro sobre isso, mas Yoro o ignora, refletindo em vez disso no momento em que se conteve com Akari. Ele percebe que foi a primeira vez dela também, e se sente culpado por pensar nela como alguém experiente no departamento estranho. Mais tarde, Shiori pede a Yoro para se encontrar com ela em particular no telhado. Ela pergunta gentilmente sobre a situação dele com Akari, e Yoro admite que estava errado ao vê-la como algo menos do que uma pessoa genuína. Então, como sua amiga de infância de longa data, Shiori o encoraja a resolver as coisas, e garante a ele que acredita em sua capacidade de fazê-lo. Naquela noite, Yoro vai direto para o quarto de Akari e bate na porta. Ela o convida para entrar e ele nota o leve e reconfortante cheiro do quarto dela. Ele se desculpa, mas quando Akari tenta insistir que ele não está errado, Yoro ajoelha e se desculpa mais sinceramente. Akari se esconde debaixo do cobertor envergonhada, mas Yoro se recusa em deixar o assunto de lado. Ele admite que, embora às vezes tenha pensamentos selvagens e impuros sobre ela, ele se conteve porque ela merece ser tratada com mais carinho do que um brinquedo de uma só vez. Ele então abaixa o cobertor dela gentilmente, como se levantasse um véu de noiva, e diz a Akari que quer ser seu marido novamente. Akari pega as mãos dele, pressiona-as contra suas bochechas e confessa suavemente que ela gosta do tempo que passam juntos, e até gosta dele. Uau!
Estando perdido na emoção, Yoru se inclina para um beijo, mas Akari o bloqueia de forma brincalhona, rindo da reação dele. Isso alivia completamente o clima, e ela o recebe oficialmente de volta como seu parceiro. Depois que ele sai, Akari fica na varanda, percebendo com um sorriso tímido que acabou de confessar seus sentimentos escondidos por Yoru. Alguns dias depois, durante a aula de ginástica, Akari e suas amigas estão fofocando sobre seus crushes, rindo e cochichando até que a professora as repreende por não prestarem atenção. Enquanto isso, Yoru continua lançando olhares para Akari, mas quando Kamo o pega olhando, ele assume que Yoru está na verdade olhando para Shiori. Ao mesmo tempo, Minami está dominando a quadra, fazendo cestas perfeitamente como Kobe em seu auge, e Yoru percebe que tanto Akari quanto Shiori o observam com admiração. É quando Yoru sente uma onda de inferioridade atingi-lo. Kamo, sendo Kamo, se inclina e sussurra um boato sobre Shiori e Minami, alegando que podem ficar juntos como parceiros. Do outro lado do ginásio, os amigos de Akari estão dizendo a ela a mesma coisa, que Minami não está planejando trocar de parceiro de Shiori, possivelmente porque ele está completamente atraído por ela. Akari se recusa a desistir e permanece esperançosa, determinada a não perder. Mas para Yoru, a notícia destrói seu espírito, e Kamo o provoca ainda mais, dizendo que Shiori está melhor com um galã como Minami do que com um fracote como ele. Na mente de Yoru, Minami é um cavaleiro heróico que corajosamente derrota Lordes Demônios enquanto conquista o coração de todas as meninas ao redor, enquanto ele se vê parado no canto, inútil e despercebido. Após a aula de ginástica, Shiori se aproxima de Yoru e percebe como ele parece abatido, pensando que ele deve ter tido outra briga com Akari. Ela gentilmente recomenda que ele faça as pazes com ela, completamente alheia ao fato de que ela é a verdadeira razão pela qual ele se sente tão pra baixo. E Yoru se pergunta como ela reagiria se soubesse. Reunindo coragem, ele cuidadosamente pergunta se ela planeja continuar parceira de Minami. Enquanto isso, Akari está limpando o ginásio quando Minami de repente aparece atrás dela, fazendo-a pular de surpresa. Ao dar um passo para trás, uma caixa cai de cima, mas Minami reage rapidamente, empurrando-a para fora do perigo e acabando em cima dela. Quando ele se levanta, Akari sente seu coração bater forte, percebendo que ainda tem sentimentos fortes por ele. Antes de sair, ela pergunta nervosamente se ele planeja ficar com Shiori, e Minami admite que talvez fique, já que as coisas parecem estar indo bem. Akari tenta manter a compostura, mas as lágrimas enchem seus olhos. Quando Minami nota e pergunta sobre isso, ela inventa uma desculpa para encobrir seu desânimo. Assim como Minami segura suavemente seu rosto para confortá-la, Kamo espreita na academia e acidentalmente os vê, interpretando erroneamente a cena e achando que eles estão se beijando. De volta com Yoru, Shiori confessa a ele que não tem certeza se quer trocar de parceiro, mas promete que está disposta a ficar com ele se conseguirem alcançar o nível A juntos. Antes que Yoru possa responder, Kamo vem correndo e tenta contar a ele o que acabou de presenciar. Yoru, irritado, implora para ele parar de falar, mas antes que Kamo possa contar tudo, Minami e Akari aparecem bem atrás deles. Yoru imediatamente percebe a expressão triste de Akari e se pergunta o que aconteceu enquanto Kamo entra em pânico preso no meio, sendo o terceiro elemento estranho. Minami então chama Kamo, entregando-lhe as chaves do ginásio e o encantando sem esforço no processo antes de sair com Shiori. Sozinho com Akari, Yoru quer perguntar o que está errado, mas ela desconversa e se recusa a explicar. No dia seguinte, Yoru ouve as amigas de Akari conversando sobre como ela foi para casa cedo após pegar um resfriado. Kamo aparece por perto, circulando nervosamente como se quisesse dizer algo. Quando Yoru o pressiona, Kamo finalmente desabafa que viu Akari beijando Minami na academia. Esperando que Yoru exploda, Kamo fica chocado quando Yoru permanece calmo e diz que apoia o relacionamento deles. Mais tarde em casa, Yoru entra no apartamento e encontra Akari deitada no sofá. Ele a cumprimenta, mas ela o ignora completamente, agindo fria e distante. Sentando-se ao lado dela, ele pede desculpas suavemente, dizendo que lamenta por não ser uma Manami. Isso instantaneamente chama a atenção de Akari, e ela exige saber por que ele mencionou o nome de Manami. Forçado a explicar, Yoru admite que sabe sobre o suposto beijo dela com Manami e diz que apoia a decisão dela se ela quiser ficar com ele. Akari cai na risada, deixando Yoru pasmo. Ela diz que ele entendeu errado e que Manami não estava beijando-a, mas apenas soprando sujeira de seu olho. Yoru percebe que Kamo o fez parecer um tolo, e a vergonha o atinge fortemente. Akari então revela que está triste porque Manami se recusa a trocar de parceiro, o que significa que ele provavelmente não tem sentimentos por ela. Sobrecarregada, ela começa a chorar. Envergonhada por ser vista em um estado tão vulnerável, Akari exige que Yoru olhe para o outro lado. Mas em vez disso, ele a abraça firmemente e diz suavemente que já está olhando para o outro lado agora. Surpresa, Akari hesita antes de retribuir o abraço. Mais tarde, enquanto Akari toma banho, Yoru repassa o momento em sua cabeça e imediatamente se arrepende do abraço, preocupado que possa ter sido estranho. Nesse momento, Akari sai usando sua camiseta larga, casualmente comendo um picolé, e o coração de Yoru quase salta de seu peito. Ela se senta ao lado dele, pressionando-se contra ele sem hesitação, e Yoru tenta desesperadamente agir de forma composta, embora seus pensamentos estejam girando. Percebendo sua luta, Akari o provoca, chamando sua atenção por fingir estar indiferente quando ela sabe exatamente o que está acontecendo. Então, do nada, ela menciona o boato sobre Manami, e usando a mão para imitar um beijo, assegura a Yoru que seu primeiro beijo na verdade pertence a ele, e que ele é o único que já provou seus lábios. Yoru congela completamente, sua mente fica em branco, enquanto Akari o repreende por roubar seu primeiro beijo. No fundo, porém, ele sente uma onda de felicidade avassaladora, percebendo que, entre tudo o mais, os lábios dela pertencem apenas a ele. Alguns dias depois, Yoru está prestes a sair para a escola quando Akari o chama e ajusta sua gravata. Ele a olha de relance e imagina brevemente como seria se ela fosse realmente sua esposa. Akari percebe o olhar dele e fica imediatamente nervosa, assumindo que ele está pensando em algo envolvendo uma cama e muito movimento de quadril.
De repente, ela o abraça e diz pra ele se cuidar na escola, pegando-o completamente de surpresa. Quando ele está prestes a retribuir o abraço, ela rapidamente o solta e se afasta, deixando-o ali parado, confuso e envergonhado. Na escola, Yuru entra na sala para seu turno de limpeza e nota Shiori limpando, embora não seja a vez dela. Quando ele pergunta por quê, Shiori explica que sua amiga Mei pediu para ela cobrir seu turno. Mesmo estando presa à limpeza, ela está animada porque Mei deu a ela essa chance de passar mais tempo com Yuru. Porém, mais tarde, após nada ter acontecido entre eles, Mei murmura que o plano de Shiori parece estar falhando, já que nada significativo aconteceu entre eles ainda. Ainda assim, ela encoraja Shiori a ser mais corajosa, dizendo que ela deve confessar seus sentimentos em breve, sabendo que Yori não é o tipo que tem muita experiência com pessoas mal intencionadas. Enquanto isso, Akari está saindo com suas amigas, conversando sobre como seu casamento prático já levou à formação de 10 casais reais. Ela descarta isso dizendo que aquelas pessoas estão apenas empolgadas no momento. Mas quando seus amigos notam sua reação conflituosa, começam a provocá-la sobre o Yuru. Eles insistem que a apoiarão não importa qual cara ela escolha, mesmo que seja o Yuru e seu péssimo charme. Akari ri disso, insistindo que seu coração ainda pertence a Manami, embora ela mesma não pareça convencida. Mais tarde na escola, Yuru e Shiori terminam suas tarefas de sala de aula, mas ele tem dificuldades para pensar em algo para conversar antes de se separarem. Felizmente, Shiori inicia uma conversa leve sobre o ex-professor excêntrico deles, o que os ajuda a relaxar e conversar confortavelmente novamente. Naquele momento, Akari os vê juntos de longe. Por algum motivo, ela rapidamente se esconde atrás de um canto, também confusa sobre por que sente a necessidade de se esconder deles. Ela se afasta silenciosamente, confusa com sua própria reação. De volta com Yuru, Shiori de repente nota algo em sua cabeça e pede para ele fechar os olhos e se inclinar para frente. Achando que ela estava prestes a beijá-lo, Yuru entra em pânico, mas faz isso apenas para perceber que ela estava apenas tirando pó de giz do seu cabelo. Ele se repreende internamente por pensar demais, enquanto Shiori se arrepende silenciosamente de ter perdido a chance de saborear seus lábios. Naquela noite, Yuru senta-se na varanda, perdido em pensamentos sobre Shiori, quando Akari se junta a ele, carregando 2 copos de leite morno. Ela pergunta casualmente sobre Shiori, e quando Yuru tenta minimizar, ela o chama, sabendo que ele é péssimo em mentir. Então, sem aviso, Akari pede a ele para chamá-la pelo primeiro nome. Yuru hesita, surpreso, mas ela aponta como ele chama facilmente Shiori pelo nome enquanto se recusa a fazer o mesmo com sua esposa. Ela admite suavemente que, embora seu nome represente luz, há momentos em que se sente insegura, e ouvir alguém em quem confia como Yuru chamá-la pelo nome lhe dá conforto. Depois de uma longa pausa, Yuru finalmente diz seu nome, deixando Akari atônita. Quando ele tenta retomar a palavra, ela o interrompe e pede que ele repita, o que ele se recusa a fazer. Eles começam a discutir até que Akari desabafa que parece injusto que só ela o chame pelo primeiro nome, como se apenas ela estivesse apaixonada. O momento congela, ambos percebem o que ela acabou de dizer. Akari entra em pânico, tenta encobrir dizendo que quis dizer como sua esposa falsa e corre para o seu quarto, recusando-se a acreditar que disse seus sentimentos em voz alta. Na manhã seguinte, o professor anuncia que, como parte da prática de casamento, o próximo exame combinará as pontuações de cada casal, e se eles falharem, não se formarão. Yuru entra em pânico, percebendo que enquanto Manami e Shiori ficarão bem, ele e Akari estão em sérios apuros, considerando que ambos têm cérebros limitados. Após a escola, Yuru tenta convencer Akari a estudar com ele, mas ela recusa, dizendo que foi convidada para um karaokê, onde haverá meninos de outra escola que pediram especificamente para ela estar lá. Ele insiste que ela deve se concentrar no exame, mas ela ignora, alegando que ficará bem. Mas Yuru está cansado de ser desrespeitado, e Yuru firmemente diz a ela para cancelar e estudar com ele em vez disso. Akari protesta dizendo que seus amigos precisam dela lá, mas Yuru responde que ele precisa mais dela como marido. Ao ouvir isso, ela fica vermelha e concorda relutantemente, embora no fundo se sinta frustrada, acreditando que ele só está fazendo isso para obter boas notas por causa de Shiori. Mais tarde, a sessão de estudos deles começa, mas é difícil para Akari, que odeia estudar e rapidamente perde o foco. Yuru tenta motivá-la, mas ela se sente desencorajada, pensando que ele só está insistindo por causa de Shiori. Quando ela sugere fazer algo divertido em vez de estudar, Yuru se recusa, insistindo que eles devem continuar focados. Mudando de tática, Yuru a elogia sempre que ela acerta uma resposta, e para sua surpresa, Akari lentamente começa a se esforçar. As horas passam e eles conseguem terminar a revisão. Akari agradece a ele, chamando-o de sensei, o que o deixa envergonhado. Notando sua reação, ela começa a chamá-lo de coisas como papi, e observa seu rosto ficar mais vermelho a cada vez. Querendo provocá-lo mais, Akari de repente se atira em Yuru, imobilizando-o e colocando-o em uma posição perigosa. Atordoado, Yuru tenta resistir, mas acidentalmente vê suas curvas, fazendo seu coração disparar. De repente, eles escorregam, e Yuru acaba em cima dela. Quando Akari, nervosa, diz a ele para parar de brincar, algo dentro de Yuru se rompe. Ele fixa os olhos nela, sua mão roçando de leve em seu lado. Akari solta um pequeno grito, suas bochechas queimando. Mas antes que algo mais aconteça, ela percebe o nariz de Yuru sangrando como um perdedor virgem. Você é gay. A tensão se quebra e Akari ri enquanto Yuru limpa o rosto de embaraço. Quando ele pergunta por que ela está agindo de forma tão estranha o dia todo, Akari admite que é porque acha que ele está fazendo isso apenas por Shiori. Yuru explica que também está fazendo isso para que Akari possa ficar com Manami, mas suas palavras deixam Akari pensativa. Se eles alcançarem o nível A, não viverão mais juntos, e ela não receberá mais Yuru em casa como sua esposa. Mais tarde naquela noite, Akari agarra sua camisa, respirando o leve cheiro de sabão que compartilham em suas roupas, valorizando essa vida de casados passageira que ela sabe que eventualmente chegará ao fim. Na manhã seguinte, Yuru cumprimenta Akari, mas para sua surpresa, ela começa a chamá-lo pelo sobrenome. Ela age de forma alegre, brilhante e amorosa como sempre, mas continua usando o sobrenome dele em vez do primeiro nome, o que o incomoda.
Quando Kamo ouve sobre isso, ele provoca Yuru, dizendo que ele está sendo rebaixado de marido para personagem secundário. Mas Yuru o ignora, sabendo que Kamo prefere garotas fictícias de qualquer forma. Mais tarde, eles encontram Mei enfrentando a confissão de uma garota. Mei gentilmente rejeita a garota, explicando que não está interessada, mas a abraça para confortá-la. A garota rejeitada então pede a Mei para chamá-la pelo primeiro nome apenas uma vez, e quando ela o faz, Yuru percebe o quão significativo é esse gesto. Isso o faz lembrar de algo que ele havia negligenciado, que Akari uma vez queria que ele a chamasse pelo primeiro nome também. De volta pra casa, Yuru está prestes a tomar um banho quando Akari entra felizmente, mostrando a ele os resultados dos exames. Ambos passaram com louvor e ela o abraça animadamente, sem se importar com os protestos dele. Mais tarde, enquanto Akari seca o cabelo, Yuru lembra-se do desejo dela e a chama suavemente pelo primeiro nome. No início, ela não percebe, mas quando finalmente se dá conta, sua postura confiante desaparece e ela fica desconcertada. Então, timidamente, ela o chama pelo primeiro nome em troca. Percebendo que está mexendo com ela, Yuru repete o nome dela de forma brincalhona várias vezes, deixando-a tão sem graça que ela o interrompe enquanto cora bastante. Akari admite que gosta disso, e pede para ele continuar a chamá-la assim, já que eles não têm tempo suficiente juntos como casal. Enquanto isso, Mei nota as notas de Yuru e Akari e alerta Shiori sobre o quão próximos eles parecem. Mayu sugere que, se Shiori não agir em breve, Akari pode conquistar completamente o coração de Yuru. Isso desperta algo dentro de Shiori, mas antes que ela possa responder, ela é atingida por uma bola perdida durante o treino e acaba na enfermaria. Vendo uma oportunidade, Mayu conta a Yuru sobre a situação de Shiori e dá a ele comida e bebida para levar até ela, incentivando-o a visitá-la. Ela também secretamente envia mensagens para Shiori, avisando-a que Yuru está vindo, o que faz Shiori determinada a aproveitar ao máximo essa chance. Quando Yuru chega, Shiori fica feliz ao vê-lo, mas as coisas ficam estranhas quando ele percebe o mesmo tipo de comida já em sua mesa. Ela explica que Manami deu a ela mais cedo, e a ideia de Manami estar envolvida deixa Yuru com ciúmes. Shiori então menciona Akari suavemente, dizendo como Yuru e Akari parecem estar indo bem. Ela admite que gostaria de estar no lugar de Akari ao lado de Yuru como parceira. Nervosamente, ela confessa que, comparada a alguém como Akari, sente que está ficando para trás em termos de romance e que tem dificuldades com os meninos em geral. Yuru a tranquiliza dizendo que não há nada de errado nisso, o que a conforta. Reunindo coragem, Shiori pede um favor a Yuru. Ela quer que ele a ensine a beijar corretamente. Yuru hesita, chocado com o pedido. Mas Shiori insiste que não há ninguém em quem confie mais. Depois de um momento de debate interno, Yuru concorda e eles lentamente se inclinam. No entanto, bem antes de seus lábios se encontrarem, a porta se abre de repente e Sachi entra, planejando tirar uma soneca. Vendo 2 pares de sapatos ao lado da cama, ela assume que alguém está se dando bem atrás das cortinas e sai rapidamente sem dizer uma palavra. Atrapalhados, Yuru e Shiori se escondem, mas no processo ele acidentalmente acaba em cima dela e seus lábios se beijam de qualquer maneira. Percebendo, cantando o que acabou de acontecer. Yuru rapidamente se afasta, em pânico, mas Shiori diz calmamente que está tudo bem. Atordoado, ele sai correndo da sala. Enquanto isso, Akari está esperando Yuru responder suas mensagens quando Sachi aparece e casualmente menciona o que viu na enfermaria, insinuando fortemente que algo íntimo aconteceu entre Yuru e Shiori. Chocada e magoada, Akari luta para acreditar. Momentos depois, Yuru a envia uma mensagem confirmando que estava na enfermaria, o que só aumenta suas dúvidas. Mais tarde naquele dia, Akari visita o café onde Minami trabalha. Embora Minami a note, ele finge que não e silenciosamente lhe dá um mimo especial, o que apenas a deixa mais conflituosa. Ela volta para casa se sentindo de coração pesado, dividida entre confiar em Yuru e temer que Shiori ainda possa ter seu coração. Quando chega, ela encontra a casa bagunçada e Yuru dormindo no sofá. A princípio, ela se sente irritada com a bagunça, mas vê-lo dormindo após esperar por ela suaviza seu humor. Ela tira suas capas de trama, deita-se em cima dele e deseja que ele estivesse acordado para que pudesse se sentir segura sobre seus sentimentos. Naquela noite, Akari silenciosamente espera que nada realmente tenha acontecido entre Yuru e Shiori, e que ela não tenha sido abandonada como parceira dele. Na manhã seguinte, Yuru acorda, surpreso ao encontrar Shiori inclinada sobre ele, fazendo parecer muito mais assustador do que realmente é. Akari percebe o rosto corado dele e o provoca, dizendo brincando que ele a levou para outro nível e a impediu de dormir a noite toda. Yuru entra em pânico, pensando demais em tudo. E preocupações de que algo sério possa ter acontecido sem ele perceber. Desesperado, ele pergunta a Akari se é verdade. Mas, em vez de responder, ela vira uma pergunta, querendo confirmar se aconteceu algo entre ele e Shiori. Ele insiste que não, e ela finalmente admite que estava apenas provocando-o. Aliviado, Yuru a repreende por brincar com algo tão sério, enquanto Akari ri, mas esconde sua irritação ao vê-lo tão casual após descobrir que ele não perdeu a virgindade com ela. No dia seguinte, Kamo percebe que algo está errado com Yuru e pergunta o que aconteceu, mas a pergunta só faz Yuru lembrar da figura intrigante de Akari, o que o faz entrar em pânico internamente. Enquanto isso, Shiori luta para carregar os sacos de lixo pesados para sua tarefa, mas então Sachi e Natsumi chegam e rapidamente se oferecem para ajudá-la. Enquanto eles lidam com a situação, Yuru e Kamo passam por ali e as meninas imediatamente os convencem a ajudar também. Natsumi flerta de forma brincalhona com Kamo para conseguir sua ajuda, o que funciona instantaneamente. Quando começam a discutir a distribuição das tarefas, as meninas decidem emparelhar Shiori com Yuru, mas Shiori rapidamente pede para se juntar a Sachi em vez disso. Yuru quase desmaia com a rejeição, e Sachi pede desculpas por quase colocar Shiori com ele. Mas quando as meninas notam a expressão tímida de Shiori, elas percebem que ela tem sentimentos por Yuru. Mais tarde, enquanto passam tempo com Akari, Sachi e Natsumi perguntam casualmente a Akari sobre seus sentimentos por Yuru. Akari desvia da pergunta, mas elas já sabem que ela gosta dele. Elas a lembram de Minami, provocando-a sobre como ela costumava amá-lo, mas asseguram que a apoiarão não importa quem ela escolha, seja o cara bonito com o pau pequeno ou o covarde que está bem dotado.
Após Akari sair, os dois amigos discutem os crescentes sentimentos de Shiori, e se preocupam que se Akari hesitar muito, Yuru possa escolher Shiori em vez disso, deixando Akari com o coração partido. De repente, eles veem um cartaz de um festival de fogos de artifício e planejam dar uma vantagem a Akari. Dias depois, após ser convidada para o festival, Yuru ajuda Akari a vestir seu yukata para que ela possa impressionar Minami. Ela critica o trabalho desleixado dele, chamando-o de inútil, mas Yuru luta silenciosamente contra a vontade de tirar o cinto dela e calá-la. Akari mostra a ele diferentes maneiras de amarrar o cinto e pede sua opinião, mas quando ele escolhe o nó estilo fita, ela descarta, dizendo que Minami preferiria algo mais refinado. Quando ela pergunta se Yuru está com ciúmes e ele nega, Akari fica irritada e começa a provocá-lo sobre ela se divertindo com Minami enquanto ele fica em casa, solitário e se entretendo sozinho. Depois de consertar a parte de trás, Akari pede a Yuru para trabalhar na frente. Quando ele se aproxima dela, o tecido fino torna um momento insuportavelmente tenso, e ambos sentem isso. Mais tarde no festival, Sachi e Natsumi elogiam Akari, dizendo que ela está tão deslumbrante que Minami será atraído por ela instantaneamente. Eles revelam que até contaram para os amigos de Minami sobre seus sentimentos para ajudá-la, o que faz Akari entrar em pânico, mas eles a tranquilizam dizendo que seu yukata vai garantir o sucesso. No entanto, ouvir isso apenas faz Akari pensar em Yuru, aquele que a vestiu e a deixou tão bonita. Ela se convence de que, se apaixonar mais por Minami, doerá menos quando ela eventualmente tiver que apoiar o relacionamento de Yuru com outra pessoa. Nesse momento, os amigos de Minami chegam, parecendo culpados enquanto explicam que Minami não pode vir por causa de seu trabalho de meio período. Sachi os repreende por falharem em sua missão, e quando um dos caras, Tarafune, tenta flertar com Akari como substituta, ela se afasta enquanto Sachi o arrasta, chamando-o de patético. Depois, as garotas pedem desculpas a Akari, mas ela insiste que está bem e anda pelo festival sozinha. Apesar de ter se preparado tanto para impressionar Minami, Akari sente-se estranhamente aliviada por ele não estar lá. Segurando seu yukata, ela fica ansiosa com a ideia de que nem Minami nem Yuru possam ter sentimentos por ela. Nesse momento, ela ouve pessoas falando sobre um lindo casal e se vira para ver Minami caminhando ao lado de Shiori. Seu coração afunda, acreditando que eles estão juntos, e ela entra em uma espiral de dúvida, perguntando-se se deveria desistir. Antes que seus pensamentos fiquem mais sombrios, Sachi e Natsumi a encontram, percebem sua expressão e sugerem que ela vá para casa. Enquanto isso, Minami e Shiori se afastam do festival. Acontece que eles não estão em um encontro, e Shiori está simplesmente mostrando a Minami um atalho para seu local de trabalho. Minami agradece a ela, e ela responde que já que estão emparelhados para a prática, devem trabalhar duro um pelo outro. De volta aos dormitórios, Yuru está sozinho na varanda após uma sessão de estudo, inquieto e frustrado. Ele imagina Akari se divertindo com Minami enquanto ele está preso sozinho, questionando quem ele será quando o casamento deles acabar. E em comparação com Minami, ele se sente como ninguém na vida de Akari. Nesse momento, Akari liga para ele em lágrimas, pedindo para confortá-la. Yuru sai apressadamente e a encontra sentada do lado de fora, parecendo derrotada. Ela desabafa sobre se sentir uma fracassada e ele a tranquiliza silenciosamente, dando-lhe as boas-vindas de volta. Mais tarde, os dois assistem aos fogos de artifício juntos na varanda. Akari, timidamente, pergunta se está fofo em seu yukata, e Yuru diz que prefere o nó do laço. Ela percebe que ele está com ciúmes, e ao contrário de antes, ele não nega, o que a surpreende. Com um leve sorriso, ela coloca as mãos dele na cintura e diz que ele pode amarrar a fita que ele gosta tanto. Yuru luta no começo, mexendo desajeitado em seu telefone para verificar as instruções, mas quando Akari se aproxima para ajudar, o telefone escorrega e ele instintivamente envolve os braços ao redor dela para pegá-lo, segurando-o perto. Em vez de se afastar, Akari suavemente pede a ele para chamá-la pelo primeiro nome para lhe dar confiança. Yuru o faz, sussurrando repetidamente, e Akari saboreia cada som. Os fogos de artifício explodem em formas de coração acima deles enquanto compartilham um momento. Akari agradece a ele por não perguntar o que aconteceu antes, e Yuru silenciosamente se pergunta por que, apesar de se importar com Shiori, parece tão certo ter Akari ao seu lado. Enquanto isso, Shiori se sente sozinha ao pensar em como Yuru não falou com ela desde o beijo inesperado na enfermaria. Ao mesmo tempo, Akari ainda está lutando após o que aconteceu durante o festival, convencendo-se de que seu coração ainda pertence a Minami, mesmo que ela se sinta dividida por dentro. Na manhã seguinte, os resultados dos testes são divulgados, mas apesar de seus esforços, eles ainda não conseguem alcançar a classificação A. Ainda assim, Akari mantém-se otimista e acredita que ainda podem conseguir. Mais tarde naquele dia, Yuru toma um banho, refletindo sobre como Shiori chorou antes e o quanto ela parecia querer estar com Minami. De repente, Akari irrompe no banheiro em pânico, nem se importando que ele esteja lá, completamente exposto. Ela freneticamente lhe diz que alguém está a perseguindo, mas quando Yuru pergunta quem, ela afirma que é uma aranha a perseguindo. Irritado, Yuru a repreende por perturbá-lo por algo tão pequeno, mas Akari o ignora e o arrasta para a sala de estar. Quando não conseguem encontrar a aranha, Yuru pergunta sobre seu tamanho e Akari mostra com os dedos o quão grande ela é. Ainda assustada, ela se recusa a soltar a mão de Yuru e insiste que ele fique com ela. Agarrada a ele, ela pede que a acompanhe para pegar alguns petiscos, e os dois acabam sentados juntos no sofá. Akari se aproxima dele, e Yuru faz o melhor para se manter calmo e controlar suas reações. Após um tempo, Akari começa a se mexer desconfortavelmente, e Yuru percebe. Quando ele pergunta o que está errado, ela timidamente admite que quer que ele vá com ela ao banheiro, e Yoro espera do lado de fora enquanto ela está lá dentro fazendo suas necessidades, e ela continua chamando seu nome para ter certeza de que ele não foi embora. Quando ela termina, Yoro entra em seguida, e enquanto espera, Akari começa a perceber o quão paciente e gentil Yoro tem sido com ela, apesar de todas as suas exigências. Quando Yoro volta, ele se oferece para segurar a mão dela, o que faz Akari sorrir ao aceitar felizmente. Eles retornam para a sala de estar, e enquanto Yoro come um pouco de sorvete, Akari pede uma mordida. Yoro hesita no começo, mas depois de Akari provocá-lo de brincadeira, ele finalmente cede e a alimenta.
Do nada, Akari pergunta a ele o que ele faria se eles tivessem se conhecido como estranhos desde o início. Yoro acha que eles não teriam interagido, mas Akari discorda e diz que ainda gostaria de conhecê-lo, mesmo que ele não fosse seu parceiro designado. De repente, Akari sugere brincando que eles deveriam namorar. Mas quando Yoro se pega momentaneamente acreditando que ela está falando sério, ele percebe o quanto a ideia permanece em sua mente. Sem que ele saiba, Akari também está secretamente pensando nisso. Justo então, Akari vê a aranha novamente e pula de medo, agarrando-se firmemente a Yoro e levando-o a posições que ele, como virgem, nunca imaginou estar. Mais tarde, eles brincam sobre como Minami poderia ter medo de insetos se ele fosse o marido de Akari. Mas Akari ri, sabendo que Yoro sempre estaria lá para protegê-la. Naquela noite, enquanto Yoro dorme tranquilamente, Akari encosta-se na parede de frente para o quarto dele, imaginando silenciosamente como seria se estivessem dormindo lado a lado. Enquanto isso, Shiori passa um tempo sozinha na varanda, perdida em pensamentos, quando Minami se aproxima e gentilmente se oferece para ouvi-la desabafar. Ela admite que acidentalmente beijou alguém e se preocupa que isso possa ter sido desagradável por causa dos lábios dela. Minami a tranquiliza, dizendo para ter confiança e a encoraja a perguntar diretamente à pessoa se ela quiser clareza. No dia seguinte, Shiori discute escolhas de roupas com Mei, mas Mei continua provocando-a, sugerindo que Shiori deveria surpreender Yoro vestindo algo ousado, como um traje de aniversário. Shiori tenta se concentrar na roupa de Mei, mas Mei continua insistindo e flertando de forma brincalhona, deixando Shiori sem graça e percebendo por que muitas garotas são atraídas pelo charme de Mei. Pouco tempo depois, Terafune, parceiro prático de Mei, entra para dizer que ele e Minami vão sair tarde para o karaokê e que Mei deve passar a noite com Shiori. Antes de sair, ele sussurra para Mei aproveitar a oportunidade para despertar a amante de tesouras interior de Shiori, o que a deixa em pânico. Mas Shiori acha a ideia divertida e concorda com a noite do pijama. Mais tarde, Terafune sai com Minami e o irmão mais velho de Kamo. E durante a conversa deles, Minami casualmente menciona Yoro, o que instantaneamente irrita Terafune. Para ele, Yoro é um obstáculo constante, o motivo pelo qual não consegue se aproximar de Akari, e ele não suporta nem ouvir o nome dele. Enquanto isso, Shiori e Mei finalizam seus planos para a festa do pijama, e quando Shiori sugere que tomem banho juntas, Mei não consegue parar de pensar demais e começa a imaginar cenários. Mas quando Shiori menciona querer olhar fotos antigas com Yoro, Mei percebe que o coração de Shiori está em outro lugar e decide cancelar a festa do pijama. Em outro lugar, Yoro está conversando com Kamo sobre os planos para o verão. Kamo expressa seu ciúme, destacando como Yoro é sortudo por passar tanto tempo com Akari e por ter beijado tanto ela quanto Shiori. Frustrado com isso, Kamo jocosamente promete apagar essas memórias da existência, substituindo-as ele mesmo. Você vai se arrepender de fazer isso, seu idiota? O que você está fazendo? Bem, aqui vem a dor, seu... Assustado, Yoro imediatamente empurra Kamo e corre para fora para se explicar. Shiori ouve, e embora se sinta estranha, acredita nele quando ele diz que é um mal-entendido. No entanto, quando o assunto muda, eles percebem que estão falando de dois beijos diferentes, fazendo ambos corarem de vergonha. Shiori percebe que Shiori está carregando sacolas pesadas e se oferece para ajudar. Juntas, elas caminham dividindo o peso. Por um breve momento, ambas imaginam como seria estar casadas, carregando os fardos da vida lado a lado. Shiori eventualmente menciona o beijo acidental, e em vez de agir de forma tímida, admite que realmente gostou e se sente grata por ter acontecido. Seus olhos se encontram e a tensão aumenta entre eles. Mas assim que eles se aproximam, um gato preto pula entre eles, interrompendo o momento antes que aconteça. No dia seguinte, o professor anuncia o início das férias de verão, mas Yoro ainda está perturbado por seus sentimentos confusos, tanto por Akari quanto por Shiori. Nesse momento, Kamo mostra animadamente para ele um cartaz de um trabalho de meio período na praia, dizendo que seu irmão mais velho é o chefe. Para a surpresa de Yoro, Kamo revela que já os inscreveu sem perguntar. Yoro o repreende, insistindo que não quer participar, mas antes que a discussão continue, Shiori aparece de repente. Quando Shiori vê o cartaz, ela sorri, e diz que também trabalhará lá. Ao ouvir isso, Kamo orgulhosamente diz a ela que ele e Yoro também estarão lá. Shiori parece feliz, o que faz Yoro mudar de ideia instantaneamente. E agora, ele mal pode esperar para começar o trabalho, já que Shiori estará com ele. Ele até começa a sonhar acordado sobre passar momentos especiais juntos, mas Kamo lembra que ele precisará da permissão de Akari antes de aceitar. Quando Yoro chega em casa, Akari o cumprimenta vestindo um maiô, e ele quase perde a compostura ali mesmo. Ela explica que vai para a praia com as amigas e pede a opinião dele, mas Yoro não consegue parar de olhar, completamente atordoado. Percebendo isso, Akari o provoca, joga sua jaqueta sobre si mesma e o chama de tarado em tom de brincadeira. Yoro se recompõe e pergunta se haverá garotos na viagem dela. Akari acha que ele está com ciúmes, mas ele esclarece que só se sente melhor sabendo que ela terá pessoas que podem protegê-la. Sorrindo maliciosamente, Akari admite que na verdade não está indo de férias, pois é para um trabalho de meio período na praia. Yoro diz que também está trabalhando lá, graças a Kamo ter se inscrito, o que a surpreende. No entanto, quando ele menciona que Shiori também estará lá, o humor de Akari muda sutilmente. Ela tenta parecer solidária, dizendo que está feliz que Yoro finalmente está fazendo progresso com Shiori, mas seu leve ciúme transparece. De repente, Akari sobe em cima de Yoro e exige que ele admita que sentirá falta dela enquanto estiverem separados. Yoro recusa, então Akari se aproxima, provocando-o até que ele fique completamente sobrecarregado. Mas então, o tom brincalhão de Akari desaparece e ela começa a chorar baixinho. Yoro entra em pânico e a conforta. Entre lágrimas, ela admite que sentirá falta dele durante o verão. Ela o abraça apertado, dizendo que precisa recarregar as energias. Droga, aqui vamos nós novamente. E Yoro luta para se controlar, reunindo toda a sua força de vontade. Depois de se acalmar, Akari pergunta o que ele acha do seu maiô, e quando Yoro admite sem jeito que realmente gosta, ela o surpreende dizendo que vai usar outro. Confuso, Yoro pergunta por quê, e Akari explica timidamente que está guardando este maiô para quando os dois forem à praia juntos, a sós. Mas então, Yoro nota seu trabalho.
Poster e percebe que ambos estão indo para o mesmo lugar. Mais tarde, eles chegam à ilha de barco com o resto dos trabalhadores. Minami dá a todos um rápido passeio antes de levá-los ao café onde vão trabalhar. Eles se trocam para os uniformes, e o chefe diz a todos para formarem pares, dividindo-os entre serviço de cozinha e serviço de salão. Ao ouvir isso, Shiori imediatamente pergunta a Yoro se ele quer fazer parceria com ela na cozinha, e ele aceita feliz enquanto seu coração acelera. Enquanto isso, Akari acaba trabalhando no caixa com Minami, onde finalmente tem a chance de se aproximar dele. Observando de longe, Terafune sofre em silêncio, vendo a garota de quem gosta passar tempo com outra pessoa. Sachi e Natsumi o provocam, dizendo que Minami vai conquistar o coração de Akari, mas Terafune insiste calmamente que eles estão errados e afirma saber algo que eles não sabem, mas se recusa a explicar. De volta à cozinha, Mei encoraja Shiori a aproveitar sua chance com Yoro, e até a ajuda a criar situações para se aproximar dele. Quando Shiori finge que precisa de algo de uma prateleira alta, Mei chama Yoro para ajudá-la. Kamo tenta interromper, mas Mei rapidamente o arrasta e lhe atribui outra tarefa para mantê-lo ocupado. Enquanto decora sobremesas, Shiori mostra a Yoro como aplicar chantilly corretamente. Ela se inclina para perto e sussurra provocativamente, dizendo para ele ter cuidado, ou ele vai espirrar tudo muito rápido. Desnorteado, Yoro se esforça para se concentrar, e quando Shiori coloca a mão sobre a dele para guiá-lo, seus movimentos desajeitados fazem o chantilly espirrar por toda parte. Ambos acabam rindo enquanto Yoro limpa suavemente o rosto de Shiori, fazendo-a corar intensamente. Sentindo-se ousada, Shiori se inclina como se fosse beijá-lo, mas de repente nota Natsumi e Sachi espiando do canto, fazendo-a entrar em pânico e afastar-se envergonhada. Embora agitada, Shiori comemora silenciosamente que finalmente fez algum progresso com Yoro. Depois de terminar o turno, todos vão para a praia para relaxar. As meninas mostram seus trajes de banho e os meninos não conseguem evitar dar uma olhada. Kamo cutuca Yoro, apontando o traje de banho de Akari, e Yoro percebe que ela está usando um diferente do que ela mostrou antes. É aí que ele percebe que ela está guardando aquele traje de banho especialmente para eles dois. Logo em seguida, Mei e Shiori se juntam a eles, mas antes que possam começar a se divertir, Shiori aponta para um hotel próximo e diz que há algo que precisam fazer. Momentos depois, eles construíram um castelo de areia, inspirado no hotel que Shiori estava apontando mais cedo. Enquanto molda as paredes, Kamo não consegue parar de lançar olhares para as garotas e sussurra algo para Yoro, que acaba olhando para Shiori também. Shiori então sugere que eles façam um túnel através do castelo, assim como costumavam fazer quando eram crianças. Quando eles rastejam para dentro, suas mãos acidentalmente se tocam, e Shiori segura suavemente sua mão. Longe dali, Akari os observa com o peito apertando de ciúmes. Mais tarde, Yoru e Akari são enviados para comprar comida para o grupo. Enquanto estavam na fila, eles notam um cartaz anunciando descontos para casais. Akari sugere animadamente que eles aproveitem, mas Yoru hesita. Ignorando seus protestos, ela segue em frente e age perfeitamente, chamando-o de namorado com um sorriso radiante. Yoru ficou sem jeito, ri de forma desajeitada na frente do caixa, e depois Akari o repreende, dizendo que ele deveria agir com mais confiança e não parecer envergonhado de estar com ela. O pedido deles fica pronto, e quando Yoru vai buscá-lo, deixando Akari sozinha, um grupo de rapazes se aproxima dela. Eles tentam flertar com ela, zombando de Yoru quando o vem, dizendo que um perdedor fraco como ele não merece alguém como ela. Yoru percebe o desconforto de Akari, rapidamente a puxa para perto e declara firmemente que ela é sua esposa. Os caras recuam e Akari, corando intensamente, olha para Yoru surpresa. Ele pede desculpas por ter dito isso, pensando que ela a odiaria, mas em vez disso ela fica chateada e diz para ele nunca se desculpar por defendê-la e reivindicá-la como sua. Ela admite que ele realmente parecia um verdadeiro herói quando fez isso, e diz para ele ser mais confiante como seu marido durante a prática de casamento. Mais tarde, depois de irem à praia, Akari e suas amigas relaxam juntas no banho quando Shiori e Mei se juntam a elas. Enquanto Sachi e Natsumi desabafam sobre seus parceiros, brincando sobre a falta de tamanho deles, Shiori e Mei ouvem quietas, ligeiramente desconfortáveis no início. Logo, a conversa se volta para Yoru, e Sachi brinca com Akari dizendo que ela tem sorte de ter alguém como ele. Mei tenta acabar com a fofoca descontraída, mas as garotas a envolvem na discussão. Para surpresa de todos, Mei começa a compartilhar seus pensamentos profundos e complexos sobre o amor, o que instantaneamente fascina o grupo, fazendo-os pedir mais conselhos. Shiori, enquanto isso, pede desculpas a Akari por não participar, dizendo que não tem experiência em romance. Akari a tranquiliza, admitindo que se sente da mesma forma, mas quando ambas pensam em romance, não podem deixar de imaginar Yoru. Depois do banho, Akari encontra Yoru lá fora e percebe que ele está com a pele queimada de sol. Preocupada, ela pede que ele sente e começa a aplicar creme calmante para queimaduras de sol em seus ombros e costas. Yoru fica nervoso com a possibilidade de alguém vê-los tão próximos, mas Akari não se importa, lembrando-o de que são casados por conveniência, afinal. Enquanto ela espalha suavemente o creme, ela o provoca ao perceber que ele é sensível ao toque e começa a cutucá-lo levemente nas laterais. Yoru tenta detê-la, mas ela se encosta nele, repousando a cabeça em seu ombro e abraçando-o suavemente. Ela admite que sente falta de momentos como este quando estão de volta em casa. Nesse momento, Sachi passa, e eles imediatamente tentam agir naturalmente. Akari rapidamente finge que Yoru está a caminho de comprar bebidas para todos. Quando Yoru assim o faz, ele a chama pelo sobrenome para evitar suspeitas. Mas isso irrita Akari. Frustrada, ela mais tarde lhe envia uma mensagem ordenando que a encontre na praia em particular. Naquela noite, os dois fogem para a praia sem avisar ninguém. Coincidentemente, Mei também pede a Shiori para acompanhá-la em uma caminhada na mesma área. Então, Yoru pede desculpas a Akari sem saber por que ela está chateada. Mas suas desculpas constantes só a frustram mais. De repente, Akari desabotou seu moletom, revelando um maiô que ela tinha guardado só pra ele. Ela o confronta, chateada porque ele age distante em público, como se fossem estranhos. Yoru explica que pensou que Akari não gostaria de ser vista com ele, mas ela o puxa pra mais perto e insiste que quer que ele a olhe como antes. Sua voz treme levemente quando ela admite que se sente desconfortável quando ele se diverte com outras garotas e teme que ele possa se distanciar dela.
Vendo sua vulnerabilidade, Yuru pergunta gentilmente se ela está com ciúmes. Akari tenta negar, mas sua reação a denuncia. Antes que Yuru possa responder, Shiori e Mei aparecem por perto, forçando os dois a se esconderem rapidamente em um pequeno espaço de armazenamento na praia. O quarto apertado os pressiona um contra o outro, e Akari pode sentir seu coração batendo acelerado contra o dele. Estar tão perto de Yuru a faz perceber o quanto ela realmente se importa com ele. E a ideia de ele escolher outra pessoa a aterroriza. Lá fora, Mei para, sentindo algo incomum, mas após ouvir barulhos estranhos, ela supõe que alguém está fazendo coisas esquisitas e sai com Shiori. Assim que a costa está livre, Akari, nervosa, pede a Yuru para se afastar, mas ele se recusa a recuar, percebendo o quanto ela tem o afetado ultimamente com suas provocações e proximidade brincalhonas. A tensão entre eles persiste no ar até que, de repente, o corpo de Yuru cede à exaustão do sol e ele desmaia por insolação. Quando ele acorda mais tarde, Yuru pede desculpas novamente, mas desta vez Akari o interrompe. Ela suavemente pede para ele parar de se desculpar e admite que quer que ele veja todos os lados dela e não apenas a superfície. Yuru se sente aliviado ao ouvir suas palavras, mas no fundo percebe que ainda está confuso, sem saber onde realmente está o relacionamento deles. Na manhã seguinte, Shiori mal dorme. Seus pensamentos continuam voltando à noite passada, quando ela descobriu que Akari esteve na praia. E quando ela olhou, viu Yoru lá também. A imagem fica em sua mente, provocando inquietação e curiosidade sobre o que pode ter acontecido entre eles. A caminho do banheiro, Yoru inesperadamente esbarra em Shiori. Ela quase o confronta, querendo perguntar sobre a noite passada, mas se contém e continua em silêncio, fingindo que nada está errado. Dentro do banheiro, Yoru encontra Akari escovando os dentes. Ele se junta a ela, tentando agir naturalmente, mas não consegue deixar de ficar impressionado com a maneira como ela se comporta depois do que aconteceu na noite anterior. Akari percebe sua reação e, com um sorriso brincalhão, o provoca sobre aquela situação apertada. Yoru fica imediatamente envergonhado e Akari vai embora, deixando-o com um sorriso travesso e um lembrete de que será o pequeno segredo deles. Mais tarde no trabalho, Yuru conversa com Shiori sobre o teste de coragem que acontecerá naquela noite. Shiori admite que está nervosa, com medo de acabar sendo um peso para seu parceiro. Yuru a tranquiliza, dizendo que espera que eles sejam pareados juntos para que ela não precise se preocupar. Shiori sorri suavemente com as palavras dele, sem querer revelando o quanto ama aquele lado gentil e carinhoso dele. Ambos congelam. Percebendo o que acabou de dizer, Shiori rapidamente ri, fingindo que foi dito de forma amigável. Depois que Shiori sai, Yuru fica lá, mergulhado em pensamentos, até que Kamo aparece de repente, provocando-o sobre estar entre duas garotas atraentes. Yuru o ignora, mas Kamo, agindo com ar convencido, oferece um plano. Ele pode ajudar Yuru a se tornar secretamente o parceiro de Shiori para o teste de coragem. Yuru hesita no início, mas escuta enquanto Kamo explica que seu irmão mais velho está organizando o evento e pode influenciar o sorteio. Yuru finalmente concorda, mas faz um pedido. Ele quer que Kamo pareie Akari com Minami para que ela também possa realizar seu sonho. Mais tarde, quando as meninas tiram seus bilhetes de loteria, Mei as observa discretamente e secretamente passa os resultados para Kamo. Ela pergunta por que ele está se dando tanto trabalho em vez de simplesmente marcar os bilhetes, mas Kamo explica que Shiori não gostaria de ganhar através de uma trapaça barata. Ouvindo isso, Mei percebe que Kamo tem um lado surpreendentemente atencioso. Naquela noite, o grupo se reúne em pares para o teste de coragem. Akari está encantada por ser parceira de Minami, mas quando ele gentilmente segura sua mão, seus pensamentos atraem. Ela se lembra de como se sentiu quando Yuru segurou sua mão antes, sentindo como ele era quente, suave e firme, e seu coração se agita em confusão. Quando o teste começa, Akari percebe que deixou cair seu smartphone em algum lugar da floresta. Horas se passam e todos eventualmente retornam, exceto Akari e Minami. A preocupação se espalha entre o grupo, mas Sachi brinca que provavelmente estão apenas perdidos em algum lugar avançando a trama. Ao ouvir isso, Yuru se sente inquieto, mas não consegue explicar o porquê. De repente, o irmão mais velho de Kamo recebe uma ligação de Minami. Ele explica que depois que Akari perdeu o celular, eles se separaram para procurá-lo e se perderam. Então Akari ainda está sozinha. Preocupado, Yuru insiste em procurá-la, mesmo com o irmão de Kamo garantindo a todos que Minami a encontrará, e Shiori o exorta a ficar. Ignorando o conselho deles, Yuru corre para a floresta, gritando o nome de Akari. Ele não a encontra, mas encontra o telefone dela no chão da floresta, o que o deixa mais ansioso. Enquanto isso, Akari vagueia pela floresta escura, abraçando-se enquanto a chuva começa a cair. Ela se sente pequena e frustrada, desejando poder confiar na própria força em vez de sempre depender dos outros. De repente, ela ouve passos e chama o nome de Yuru, mas é Minami que aparece e consegue encontrá-la. Eles encontram o abrigo da chuva, e Minami pede desculpas suavemente, dizendo que lamenta não ser ele quem ela realmente queria ver. Akari nega, mas Minami ri gentilmente, já sabendo que o coração dela pende para Yuru. De volta à floresta, Yuru ainda está procurando quando Shiori aparece, segurando um guarda-chuva. Ela diz a ele que Minami encontrou Akari e que ela está segura. Aliviado, mas frustrado, Yuru admite que se sente inútil por não poder protegê-la. Shiori rapidamente rejeita sua autocrítica, dizendo que ele tem feito o melhor desde que a prática de casamento começou. Ela admite silenciosamente que sente um pouco de ciúmes porque Akari consegue ver o lado dele que Shiori nunca foi capaz de ver. Yuru a tranquiliza, dizendo que não mudou, mas Shiori vê através dele. Ela sabe que há momentos e lados dele que Akari já viu, e que ela não. Então Yuru hesita antes de perguntar a ela sobre o beijo deles e se ela tem praticado com Minami. Shiori fica vermelha e nega, assegurando-lhe que ele é o único que ela beijou. Dominada pela emoção, ela tenta fugir, mas Yuru a segura. Antes que ela pudesse falar, Shiori de repente o abraça, sussurrando que quer que ele mostre a ela um lado dele que só ela vê. De volta com Akari, Minami sorri suavemente, dizendo que assistir a ela com Yuru
Parece que está vendo sua irmãzinha com alguém de quem ela gosta. Akari brinca com ele, sugerindo que seus sentimentos possam mudar se eles acabarem juntos para a prática de casamento. Mas Minami balança a cabeça suavemente. Ele admite que sempre soube dos sentimentos dela por ele, e embora grato, diz a ela que seu coração pertence a outra pessoa. Akari hesita antes de perguntar se é Shiori, mas Minami ri, negando. Ele explica que seu amor era por alguém do seu passado, alguém que ele uma vez viu com outra pessoa, e doeu demais para esquecer. Ele não quer que Akari passe pela mesma dor, então a encoraja a ser honesta com seus sentimentos por Yuru e lutar pela sua felicidade. Embora ela chore quando ele diz que não pode corresponder aos seus sentimentos, Akari insiste que ele não deve se desculpar. Amar ele foi uma parte preciosa e feliz de sua vida, e ela valoriza isso. Depois de se acalmar, ela declara com nova determinação que conquistará o coração de Yuru. Minami sorri, aquecida por sua força, silenciosamente desejando o melhor para ela. Momentos depois, Akari adormece no ombro de Minami. Ele a observa calmamente, murmurando um pequeno desejo de felicidade para ela e Yuru. Mas em outro lugar, sob as árvores, Yuru e Shiori compartilham um momento profundo e silencioso, e um beijo, que nenhum deles entende completamente ainda. Semanas após a viagem à praia, Akari retorna ao mesmo santuário que visitou antes, orando silenciosamente por uma chance de conquistar o coração de Yuru. Enquanto isso, Shiori não consegue parar de pensar em seu beijo com Yuru debaixo da chuva. Ela se pergunta se ele sentiu algo por ela naquela noite, ou se foi apenas um momento sem significado. De volta em casa, Yuru também está assombrado por aquele beijo. Ele continua reproduzindo na cabeça dele, frustrado porque não entende por que Shiori se desculpou depois. Ele até se preocupa que talvez ela não tenha gostado, talvez algo estivesse errado com os lábios ressecados dele. Para se distrair, ele vai à livraria para pegar alguns quadrinhos. Quando ele alcança um livro na prateleira, sua mão acidentalmente esbarra na de Shiori. Para sua surpresa, ela também está lá. Por um breve momento, ambos ficam surpresos, mas Shiori explica que está pegando o livro para o irmão dela. Aliviado por poderem conversar normalmente sem tensão constrangedora, Yuru se sente um pouco mais à vontade. Ao saírem juntos da loja, começa a chover. Yuru tenta encontrar algo para falar, mas antes que ele possa, Shiori reúne coragem e o convida para sua casa para esperar a chuva passar. Antes de deixá-lo entrar, Shiori rapidamente arruma seu quarto e então recebe Yuru. O lugar parece acolhedor e confortável, surpreendentemente semelhante à sua própria casa. Eles se sentam juntos tomando café e lendo seus livros em silêncio. Por um tempo, o silêncio parece confortável, e Yuru não pode deixar de se sentir feliz sabendo que está compartilhando um espaço com ela. Mas quando seus olhos se encontram, o momento de repente fica carregado de pensamentos não ditos, e Shiori se retira para seu quarto, com o coração acelerado. Dentro, ela discute com ela mesma, se perguntando se Yuru não gosta dela. Ao mesmo tempo, Yuru está sentado lá, pensando demais em tudo, preocupado que Shiori possa achá-lo entediante ou distante. Justo então, Shiori o chama até a janela, mostrando-lhe um lindo arco-íris duplo lá fora. Ela tira uma foto deles com o arco-íris ao fundo, capturando a memória. Sentindo que o momento é certo, Yuru quase reúne coragem para confessar seus sentimentos. Mas antes que ele possa, Shiori mostra-lhe uma foto da viagem à praia. Quando ele vê Akari na foto, hesita e recua sua confissão. Mais tarde naquela noite, Yuru está deitado na cama, ainda pensando na confissão que não conseguiu fazer. Nesse momento, Akari manda uma mensagem para ele, perguntando se ele quer sair. Do lado dela, Akari olha nervosamente para o telefone antes de enviar a mensagem, reunindo toda a coragem que tem. Quando Yuru concorda, ela o convida para o que claramente é um encontro. No início, Yuru entra em pânico, convencido de que Akari poderia estar planejando provocá-lo, mas decide ir de qualquer maneira. Depois de esperar por 15 minutos, Akari chega, ligeiramente ofegante por ter corrido. Ela pergunta a ele se está bonita, e apesar de Yuru a elogiar de forma desajeitada, ela fica radiante de felicidade. Ela até admite que comprou a roupa só pra ele antes de puxá-lo para começar o dia deles. A primeira parada é um café aconchegante que Yuru nunca tinha ido antes, mas ele se lembra de Akari mencionando o quanto ela gosta dele. Quando ela percebe que ele prestou atenção nesse detalhe, Akari não consegue esconder seu sorriso. Ela brinca pedindo para beber do copo dele, e embora ele hesite, ele entrega para ela. Observando sua reação atrapalhada, ela ri baixinho, percebendo o quanto ele está nervoso. Em seguida, Akari leva Yuru para um café de gatos, onde ambos estão encantados pelos gatinhos brincalhões. Enquanto Akari se agacha para acariciar um, ela convida Yuru para se juntar a ela, e eles acabam rindo juntos enquanto os pequenos gatos escalam ao redor deles. Ela tira uma foto dos dois segurando um gatinho, e quando Yuru vê, ele diz impulsivamente que eles parecem um casal casado com um novo filho. Constrangido por suas próprias palavras, ele se prepara para a reação de Akari, mas em vez disso ela ri, o que o surpreende ainda mais. E pela primeira vez, Yuru percebe que eles estão realmente em um encontro. Mais tarde, enquanto caminham para casa, Akari se lembra de que esqueceu seu amuleto no santuário e decide passar por lá. No caminho, eles inesperadamente encontram Shiori, que fica surpresa ao vê-los juntos. Quando Akari explica para onde estão indo, Shiori pergunta se pode se juntar a eles e sugere uma corrida até o santuário. Nunca uma de recuar, Akari aceita o desafio. Entregando suas bolsas para Iorio, as duas garotas correm à frente, passando por cenas que espelham suas esperanças não ditas. Crianças brincando, casais de mãos dadas e famílias rindo juntas. No fundo, tanto Akari quanto Shiori sabem que estão competindo pelo mesmo garoto, mas nenhuma está disposta a desistir. Elas chegam ao santuário ao mesmo tempo, ofegantes, e declaram um empate. Naquele momento, um casal idoso aparece, cumprimentando-os calorosamente. Estranhamente, o homem compartilha o nome de Yuru e até se parece com ele, mas antes que Yuru alcance, o casal desaparece misteriosamente. Finalmente, todas as três ficam diante do santuário e fecham os olhos para rezar. As garotas desejam silenciosamente ser a escolhida de Yuru, enquanto Yuru, dividido entre elas, simplesmente deseja a felicidade de todos, embora seu coração permaneça indeciso. Comente abaixo. Casamento. Se você assistiu até o fim, inscreva-se para não perder o próximo vídeo